Fala galera, beleza? Tranquilidade, estamos concluindo, né? Vamos hoje concluir a nossa apostila 2 de Sociologia, né? Com aquela segunda aula sobre, né, Sérgio Buarque de Holanda. E nessa aula aqui a gente vai enfatizar o que ele entendia por homem cordial, o brasileiro como um homem cordial. Antes da gente começar a nossa aula, né, chamo a atenção de novo para vocês para um detalhe, né? Então, está concluindo aqui a apostila, façam os exercícios, né, abertos, façam aí o texto da pandemia, que vai valer ponto também para a sociologia, mandem para mim, mandem no meu e-mail, certo? Vai valer pontinho, vai valer nota. Então, seguinte, galera, recomendo que vocês tirem fotos com baixa resolução. Para quê? Para que vocês possam mandar todas essas imagens num e-mail só. Né? Evitem de me mandar imagem as coisas pelo WhatsApp ou pelo Messenger, tá certo? Porque para mim fica mais difícil do ter o controle. Então, pelo e-mail é mais fácil, eu consigo ter um controle melhor. Eu vou mandar para vocês uma espécie de recibinho, né, de que eu recebi, do que eu vistei. Então é uma coisa mais formal do que mandar, né, ou para WhatsApp ou para Messenger, ok? Então façam aí as atividades, concluam as atividades para me mandar, beleza? Então vamos lá, vamos retomar o Sérgio Buarque. Então eu disse a vocês que o Sérgio Buarque de Holanda seria, né, o nosso grande finale dessa apostila número 2, pensando em pensamento político. Sérgio Buarque representa um clássico, né? Então, o que seria o conceito de clássico uma vez mais? Clássico é quando você vai ter uma obra sendo produzida no passado e que ainda ela é relevante para entender o presente, certo? Então, muito do que o Sérgio Buarque falou, escreveu, nós podemos dizer que nesse ano de 2020 está acontecendo, certo? Então, alguns vícios, né, do brasileiro pensando em matéria, sobretudo em matéria política. Então, hoje nós vamos entender aqui um pouco do que vem a ser essa cordialidade do Brasil. A ideia do jeitinho, né? Então, o jeitinho brasileiro, o Sérgio Buarque já começou a trabalhar um pouco. Só que quem trabalhou mais seria um outro antropólogo brasileiro, que é o Roberto da Mata. Então, o que é o jeitinho brasileiro? É você meio que conseguir as coisas pela via da gambiarra, pela via, né, da amizade, você driblar as regras. Pode ser que o jeitinho, né, apresente até algumas criatividades do brasileiro, né? Às vezes nós não temos os recursos mais assim ideais, mas nós conseguimos dar um jeito, né, de atender a certas demandas no trabalho, na escola, né? Mas esse jeitinho sempre tem um lado negativo, viu? É um lado de contornar as coisas, principalmente de contornar as regras, as convenções, os protocolos, a burocracia, né? A hierarquia. Então, é esse lado negativo que a gente vai explorar aqui. O que vem a ser, então, o homem cordial ou a cordialidade do brasileiro? À primeira vista, pode parecer, né, quando você falar o homem brasileiro ele é cordial, que pode parecer algo positivo, mas já insisto de forma bastante clara, não, Sérgio Buarque não está vendo isso com bons olhos, não é algo positivo. Essa cordialidade, o Sérgio Buarque está usando de um termo puxando para o latim, né? Então seria o coração, agir pelo coração, agir pela emoção, né? Usando um termo mais específico, mais assim preciso, é agir pela pessoalidade. Então o brasileiro, em geral, segundo Sérgio Buarque, ele age pela pessoalidade.
ele age pela emoção. Então, o brasileiro, ele tem ojeriza, repulsa a certas leis, a certos protocolos, a rituais. Então, vamos pegar uma coisa que está bem presente na nossa realidade, a respeito da questão da pandemia. O protocolo, não saia de casa, se sair, use máscara. Aí o brasileiro sai de casa, não usa máscara, faz festa, faz aglomeração. Então é a aversão que o brasileiro tem, né, por regras e convenções e protocolos. Então nós sabemos que sair de casa, né, sem máscara, fazer aglomerações, nós estamos colocando nossas vidas em risco e principalmente a do grupo de risco. Então todo mundo tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó que pode estar colocando em risco, certo? Então é um exemplo que eu estou pegando do presente nosso, da realidade da pandemia, para mostrar isso. Então o brasileiro ele vai agir pela emoção. Eu tô nem aí, eu que se dane, eu quero é curtir minha vida, quero sair porque eu não aguento mais ficar em casa, certo? Então é uma atitude que leva muito à emoção e não à razão. Então não se esqueçam, Sérgio Buarque foi influenciado por Max Weber. Lembra das nossas aulas de Weber, os sentidos, agir por certos sentidos, né? Então quando nós falamos que agimos com a razão, né, nós estamos agindo de forma racional com relação a fins. Então, se você age de forma racional com sentido a fins, então tipo, você pensa, não, eu não vou sair de casa por mais que eu esteja ficando louco, porque se eu sair de casa, eu vou colocar a minha vida em risco e a vida das pessoas que eu gosto, que moram comigo, da minha avó, do meu avô, dos meus tios, que são mais velhos, certo? Então eu não saio de casa. Ao agir com a emoção, a pessoa afronta isso, certo? Que se dane, quero que esse protocolo se exploda. Eu vou sair, eu vou fazer churrasco, eu vou abraçar, eu vou beijar, certo? É agir pela emoção. É essa ojeriza a protocolos, a convenções. Então, isso é um exemplo relativamente pequeno, mas, né, essa cordialidade ele pode ter outra dimensão que tem relação muito com aquilo que nós vimos na aula passada, né, que é um vício da política brasileira, que é o patrimonialismo, né, praticado nos diferentes níveis e esferas de poder no Brasil, seja na esfera federal, seja na esfera estadual ou municipal. Veja o que na página 170, 171 se coloca. Escreveu Sérgio Buarque. Um negociante da Filadélfia manifestou certa vez a André Siegfried seu espanto ao verificar que, no Brasil como na Argentina, para conquistar um freguês, tinha necessidade de fazer dele um amigo. É aí que está. Dois conceitos importantes para vocês tomarem nota aí no caderno, na apostila. Pessoalidade e impessoalidade. Então, tipo, se eu tenho negócio com uma pessoa, o primeiro fim é o negócio, certo? Então, a troca de serviços, de comércio, ela tem que ser a melhor possível para que se tenha uma boa relação de respeito, né, de compromisso. Não há necessidade de ser amigo da pessoa. É igual, você vai no médico. O que se espera de forma racional é que o médico te atenda com profissionalismo e dedicação. Mas eu quero ser amigo do médico. Não, não é isso. A relação é outra. Pode ser que depois de tantos anos de relacionamento você fique amigo da pessoa, mas ser amigo da pessoa não é pré-requisito para que você tenha essa relação com ela, mas sim o respeito, o compromisso e a contrapartida. Tipo, né, você vai no médico,
Você precisa pagar pelo serviço dele e ele precisa te dar o melhor serviço possível, certo? No ano de 2014, quando eu entrei no Colégio Anjo da Guarda, tinha uma sala que depois, no começo, eu tive muitos problemas, principalmente com um terço da sala, que preferia muito o professor antigo. E aí, esse um terço da sala foi pedir a minha cabeça para a coordenadora. E a coordenadora pediu, né? Nossa querida Silvia pediu, mas qual que é a queixa? Nós não gostamos dele. Nós preferimos o outro. Mas o outro saiu, ela disse, por vontade própria. A escola não dispensou ele. Mas ele está explicando? Tá. Você consegue entender o que ele disse? Nós conseguimos. Então, por que vocês estão aqui? Porque a gente não gosta dele. Então, é a pessoalidade, tá entendendo? Não é você colocar a emoção, o particular, à frente da questão, né, impessoal, da relação entre professor e aluno. Então, isso é visto no Brasil nas inúmeras esferas da vida, que não deveria acontecer, certo? Então, então essas pessoas, esse um terço, foi extremamente cordial à moda de Sérgio Buarque, porque elas estavam agindo com a emoção e não com a razão. Ademais, aí, né? Percebe-se no brasileiro um desapego aos rituais cotidianos. As rigorosas regras sociais são afrouxadas, humanizando-as. Essa flexibilização das regras pode ser sentida no desenvolvimento do liberalismo democrático no Brasil. Diz Sérgio Buarque: só assimilamos efetivamente esses princípios até onde coincidiram com a negação pura e simples de uma autoridade incômoda, confirmando nosso instintivo horror às hierarquias e permitindo tratar com familiaridade os governantes. A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de acomodá-la onde fosse possível aos seus direitos ou privilégios, os mesmos privilégios que tinham sido no Velho Mundo o alvo da luta da burguesia contra os aristocratas, e assim puderam incorporar a situação tradicional, ao menos com fachada ou decoração externa, alguns temas que pareciam os mais acertados para a época e eram exaltados nos livros e discursos. Então, vamos lá. Nós, 2020, vivemos numa república democrática. A república, ela tem, na minha visão, um pré-requisito fundamental, né? Ou uma máxima fundamental. Todos nós somos iguais perante a lei. Não existe casta privilegiada, ou não deve existir. E eu me lembro de que o ex-ministro da Educação, né, no ano passado, uma pessoa, né, ele era mais um ministro de Twitter, e uma pessoa escreveu para ele no Twitter: ministro, eu adoro o seu trabalho, mas a minha filha, ela teve problema na nota. Certo? Você tem como resolver isso para mim? O ministro agradeceu a pessoa, viu que era um eleitor, né, do seu governo, falou: não, já estou pedindo para que isso seja resolvido. Se vamos imaginar uma situação hipotética, eu chegasse: olha, ministro, eu, Samuel, não sou eleitor do seu governo, pelo contrário, eu sou crítico e meu filho tem um problema com a nota. Segundo a dinâmica dele, ele não resolveria meu problema. Então, isso mostra uma relação de pessoalidade, criada então pela pessoa do Twitter e o ministro. Então, o Twitter não é espaço de resolução de serviço de atendimento ao cliente do Enem. Tá entendendo? O Enem, né, o MEC, o INEP, ele tem que apresentar, né, serviços para as pessoas que se sentem lesadas de uma forma impessoal e imparcial. Tá entendendo?
É um exemplo que veio à minha cabeça agora para que vocês entendam isso. É a mesma coisa se vocês têm um parente na prefeitura e o seu serviço, a sua demanda seja atendida primeira de que outras pessoas que vieram protocolar antes. Tem que seguir uma ordem. Todos são iguais perante a lei. Tá entendendo? Se isso acontece, se o favorecimento acontece, é patrimonialismo de pequena dimensão, mas porque a pessoa que está dentro do aparelho público está usando da sua influência para beneficiar uma pessoa próxima, né? Um familiar, um primo, um amigo, etc. e tal. Certo? Então, isso é a união entre a cordialidade, né, entre o homem cordial do Brasil, né, e o patrimonialismo na visão do Sérgio Buarque. Então, coisas que estão acontecendo atualmente nas diferentes esferas de poder dentro do Brasil, né? Não é só no governo federal, não. Isso acontece em todos os lugares. Ok? Outras constatações importantes de Sérgio Buarque para vocês tomarem nota aí. Todas as grandes mudanças políticas do país vieram de cima para baixo. Né? Usa-se uma expressão no pensamento político, na ciência política, mais na teoria política, né? De chamar de modernização conservadora. Ok? Ou via prussiana. Então o Brasil foi isso. Peguem as grandes datas do Brasil, 1822, 1889, 1930, certo? Todas essas mudanças que acontecem no nosso país são mudanças de cima para baixo. Sempre envolve uma elite, uma oligarquia, né? Então as mudanças são sempre de cima para baixo. No Brasil existe uma política do personalismo, né? E consequentemente, como eu aponto para vocês, uma desvalorização de instituições. Instituições no sentido de leis, né? De partidos, de movimentos políticos. Também podemos colocar de organizações da sociedade civil, certo? Então, as pessoas sempre se lembram de pessoas. As pessoas não se lembram de movimentos políticos. Pergunte para uma pessoa em quem você votou. Ela vai falar, eu votei no nome. Ela vai falar o nome da pessoa. Poucas pessoas vão falar que votaram no partido. Né? Então a referência são pessoas. Tanto que o presidente que está no poder, ele não tem partido. Ele usou um partido para se eleger. Depois, por divergências, né, ele saiu do partido, né, e criou um partido que seja a sua imagem e semelhança. Está tentando criar, mas por conta da pandemia não está conseguindo, certo? Então, isso é importante e não acontece só com ele, né? As pessoas votaram em Lula, não votaram no PT, apesar de que o PT ficou queimado, certo? Então as pessoas votaram no Fernando Henrique por conta da pessoa Fernando Henrique, não por conta do PSDB, certo? Então, as instituições, as organizações, os partidos, os movimentos sempre vão estar em segundo plano no Brasil, vão ser frágeis, né? E o último ponto, a maior parte dos políticos não consegue ter uma visão clara do público e do privado, né? Mistura questões familiares com públicas. Então, isso é a evidência de que falta um espírito cívico-republicano de respeito para a coisa pública, né? De respeito para com a nação como um todo, para respeito para com as leis, ok? E por final, como vamos superar tudo isso, né? Como se fosse fácil, né? Mas não é. Porque envolve, sobretudo, galera, antes de tudo, uma política de médio e longo prazo, que é investir em educação, numa educação mais plural, uma educação mais democrática, uma educação mais responsável, mais civilizada. E assim,
para que nós consigamos, né, nesse longo prazo, ter uma vigência dos políticos, né? Podemos colocar, melhorar isso aqui, políticos, né, com uma vigência de uma conduta impessoal e de defesa do Estado de Direito, certo? Então, a principal coisa dentro de uma nação é a sua Constituição, é a lei, e todos nós estamos debaixo dela, porque ela é que vai, né, resguardar o Estado de Direito, certo? Os poderes, as instituições, certo? Nós devemos, né, respeitar. Que mais? A partir da superação do modelo patriarcal patrimonialista, né? Erradicar o patrimonialismo, eliminar essa ideia de que é comum, é normal acontecer isso. Não, nós devemos, né, denunciar, nós devemos combater, né, todos os vícios, as corrupções, desde da menor até a maior, né, eliminar questões de raça, racismo, né, pensar num Estado moderno, mais liberal, mais democrático, mais responsável, né, criar uma nova mentalidade, né, do relacionamento nosso para com o público, certo? Então essa talvez seja a grande contribuição do Sérgio Buarque para nós, né? E que bom seria se mais pessoas pudessem lê-lo, ok? É isso por hoje, agradeço, né? Façam as atividades, coloquem as coisas em ordem, ok? Um abração para vocês e até